pessoal que está em casa, tudo bem com todos vocês? Eu estou aqui para mostrar uma novidade que vai acontecer nessas aulas aqui na Rede Minas. Uma matéria que vocês ainda não viram e eu tenho certeza que estava todo mundo doido para que ela aparecesse. Nós vamos trabalhar com arte. Coisa boa, não é mesmo? Deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Angélica e eu sou professora de arte, sou também pedagoga e nós vamos trabalhar juntos nesse momento. Vamos trocar ideias, trocar informações, ok? Preparados então? Então vamos lá, vamos ver o que nós temos para o nosso primeiro dia de aula. Sim, fotografia. Nós vamos diferenciá-las, nós vamos entender o que é uma fotografia social, como que se deu esse desenvolvimento tecnológico e como se dá o registro da imagem. Vamos lá então. Arte e fotografia. A invenção da fotografia revolucionou a forma de olhar e representar o mundo. Ela é o registro de um momento. Meninos, imagine vocês sem fotografia. Pararam para pensar um pouquinho? Vocês têm ideia da quantidade de fotografia que nós temos hoje na internet? Só Facebook, aproximadamente 200 mil fotografias são postadas por minuto. E nem estou falando de Instagram, que é um aplicativo próprio para isso. Né? A fotografia, ela está hoje enraizada de tal forma que nós não conseguimos ficar mais sem ela. Eu sei, porque vocês ficam tirando foto do quadro quando o professor copia. Não é verdade? Olha a facilidade aí. Professora, eu vou tirar uma foto, mais tarde eu copio. Não é assim que vocês fazem? Minha época não tinha nada disso de fotografia. Então, a fotografia, ela evoluiu tanto que hoje ela praticamente faz parte de nós. Ela está no nosso bolso, lá no celular. Não é verdade? E para que será que serve uma fotografia? Deixa eu adivinhar o que vocês estão pensando. É para registrar um momento. Será que é só para isso? Será que a fotografia não pode contar uma história também? A fotografia, ela faz parte das nossas lembranças, com certeza. Mas ela também está muito associada aos acontecimentos da atualidade. E é por isso que nós sabemos tanto sobre o passado também, em função da fotografia. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Da invenção até os dias de hoje. Primeira fotografia permanente do mundo de Giuseppe Nicefori. Conseguem ver algo? Não, professor, é só um borrão. É verdade, foi só um borrão. Essa primeira fotografia, ela foi feita em uma câmera escura. Deixa eu ver se eu tenho a câmera escura aqui. Vou começar explicando por ela, que aí vocês vão entender direitinho. A câmera escura, ela surgiu há muito tempo, lá na época, no período de Aristóteles. Já existia a câmera escura. Só que eles a utilizavam para observar eclipse solar, que aí não tinha contato dos olhos, né, direto com o sol, enfim. Então era uma maneira que eles tinham de perceber os astros lá usando a câmera escura. Com o passar do tempo, essa câmera escura, ela vai ganhar uma lente. Aliás, antes de ganhar a lente, eu vou contar um caso. Estava eu na minha casa, era um final de semana, então eu pude acordar um pouquinho mais tarde. Normalmente eu saio muito cedo e sempre correndo. Então, na minha casa, no meu quarto, a parede era toda branca e atrás de mim tinha um blackout, né? De forma que o quarto ficava bem escuro. Aí eu acordei assim de manhã, olhei assim para a parede, falei, gente, que isso? Meninos, tinha uma rua na parede do meu quarto. Direitinho, rua, prédios coloridos, e eu fiquei um tempo tentando entender o que era aquilo que eu estava enxergando. E a coisa piorou na hora que o carro passou.
Falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Tem uma rua no meu quarto, com prédios e os carros passando. Aí me lembrei, fiz uma câmera escura, que eu olho para trás, no meu blackout tinha um pequeno furo por onde entrava a luz. E eu vi a imagem toda da rua projetada de ponta cabeça no meu quarto. Imagina, a princípio eu levei um susto mesmo. Mas foi muito interessante essa experiência. Sabem por quê? Quando a gente pega o exemplo da primeira fotografia e a gente sabe que tudo é preto e branco, a imagem que vem à nossa mente é que essa reprodução é em preto e branca. E não é verdade. Ela funciona como se fosse mesmo um projetor. Vocês podem fazer aí depois, pesquisar como que se monta uma câmera escura. É bem fácil, bem tranquilo. Você vai usar uma latinha e leva para a rua. Vocês vão ver tudo de ponta cabeça. É claro que não com tanta nitidez. Essa nitidez ela vai vir depois da inserção de lente, que vai tornar a imagem mais nítida, né? Que é esse exemplo aqui que eu mostrei para vocês. Aqui já é uma coisa que vocês podem questionar lá o professor de física, né? Que a luz, os raios vêm paralelos, eles vão se cruzar, vão formar uma imagem de tamanho real, porém invertido. E também o que é para a direita vai para a esquerda e vice-versa. Então, essa câmera escura, ela vai ser responsável pelo registro daquela primeira fotografia que mostrei para vocês. Olha, demorava 8 horas para fazer esse borrãozinho aqui que vocês estão vendo. E em menos de 10 anos... a fotografia passou a ser revelada em questão de minutos. Houve uma evolução muito grande após esse registro da primeira imagem. Muitos pesquisadores se interessaram, quiseram desenvolver uma câmera melhor, até que chega aí o daguerreótipo. Gente, só tem nome cabuloso. Se vocês forem pesquisar os nomes das outras câmeras aí, só nome difícil. Então, o daguerreótipo foi o primeiro processo fotográfico a ser anunciado e comercializado ao grande público, tendo sido substituído por processos mais práticos e baratos apenas no início da década de 60. O daguerreótipo, sabe quem teve um? Dom Pedro II. Com 15 anos de idade, Dom Pedro comprou um daguerreótipo. Ele ficou alucinado com essa questão de conseguir fotografar. E adivinha, ele virou um fotógrafo da República da época. Ele era um fotógrafo amador, né? Não existia ainda essas técnicas de fotografia, mas ele colecionou muitas fotos sobre o período em que ele esteve no Brasil, registrando todos os acontecimentos. Inclusive, essas fotografias foram para um museu, né, que contam essa história de Dom Pedro II aqui. E aí nós temos a primeira fotografia colorida, de Maxwell, que foi conhecido por criar a teoria do campo eletromagnético, embora que acidentalmente. Pergunta lá para o professor de física, tá? Eu entendo de arte e como que a fotografia vai evoluir a arte. Eu vou chegar lá. Quanto a isso aqui, vocês vão pesquisar lá na química e na física, hein? É um para casa. Olha como é que está tudo interligado. Então, vamos lá. Surgiu a fotografia. Te faço uma pergunta. Antigamente, a única maneira de registrar paisagens, de fazer retratos, era através da pintura. Aparece a fotografia. Imagine, você é o pintor, você vive disso. Eu chego perto de você e falo, aqui ó, faço muito mais rápido com você, ó, tem uma câmera fotográfica. E agora? Vai vender o quê? Eu consigo produzir muito mais rápido que você. Então os pintores ficaram desesperados. Gente, é o fim da arte, é o fim da arte, é o fim da arte. Mas todo artista tem solução. Por isso que eu falo com vocês que arte é tudo no mundo. Quem é criativo dá jeito para tudo. Então os artistas pensaram assim, ok, você fotografa, mas fotografa em preto e branco e eu dou as cores. Então passaram a pintar as fotografias.
Tem gente que ainda tem em casa fotografias que foram pintadas à mão, aquareladas, e aí ela fica com aquele tonzinho clarinho, né? Um tonzinho mais, que a gente chama de tom pastel. Logo depois, né, nós vamos ter aí as fotografias analógicas, tiradas em máquina, que utilizam filmes para capturar imagens. Aí, já é do meu tempo. Eu trouxe. Olha só, que maravilha. Deixa eu posicionar aqui. Isso é um filme fotográfico. Ele chama negativo porque as cores são invertidas aqui dentro. A parte mais clara fica escura e a parte escura é mais clara. Ô, gente, a gente comprava um rolo disso aqui, um filmezinho disso aqui. Ele vem enroladinho e nós colocávamos dentro de uma maquininha semelhante a essa aqui. Vocês conhecem essa câmera aqui? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ah, não consigo abrir não. Depois eu vou abrir para vocês. A gente coloca o filme aqui dentro, certo? Esse filme vai passando aqui, tal, registra a foto, a gente leva para poder fazer a revelação dessa fotografia e demorava-se também bastante tempo. E dessa primeira máquina fotográfica analógica, a primeira delas foi uma coisa dessa aqui. Olha que misturança de equipamentos. Nós temos aqui aparelho de telefone, nós temos aqui uma fita cassete, que é essa aqui, que na época tocava pra gente as nossas músicas, e nós vamos ter mistura com a câmera analógica. Ela pesava 4 quilos. Aí eu coloquei para vocês uma câmerazinha atual. Olha essa. Cabe aqui, ó. Pensa na evolução disso. É muita coisa. Essa câmera aqui, ela vai ser desenvolvida pela Kodak. A Kodak tinha até um slogan, deixa eu ver se eu lembro. Você aperta o botão que nós fazemos o resto. Só que esse resto, você levava a câmera, colocava a câmera lá, entregava para a Kodak, ela ficava com aquela câmera, revelava as fotos e depois ela te entregava com um novo filme lá dentro. E eu te faço uma pergunta para vocês. Vocês iam gostar de ter uma câmera com no máximo 36 poses? Porque era o que eu passei na vida. Era um absurdo comprar filme. Aí você ia para a praia, você só podia tirar 36 fotos. Correndo o risco de queimar, né? Porque podia queimar. E se não for um bom fotógrafo, ainda corta um pedaço da sua cabeça ainda. Que não tinha esse negócio da gente conseguir olhar pelo visor, igual vocês ficam lá todas lindinhas assim. Peraí. Tinha essa coisa não, hein? Tipos de fotografia. Lembra que eu falei para vocês que elas também podem ter funções? Então, a fotografia pode ser jornalística, documental, ela pode ser de moda, ela pode ser publicitária, ela pode ser artística, ela pode ter N funções. Ela pode ser realizada por amador ou por profissional. Nestes casos, quem realiza é um profissional que estuda sobre enquadramento, sobre a exposição de luz, que é necessário para que faça uma boa fotografia. Nós temos aí o Sebastião Salgado, né? Ele é especialista em fotografia social. Ele retrata o povo trabalhador, o povo agricultor, os índios. Ele vai fazer um retrato da realidade. E é nesse momento, quando o artista busca a fotografia com um olhar diferenciado, que nós vamos chamar isso de arte, tá? Enquanto a fotografia era somente um processo mecânico, vou gravar essa imagem aqui, o que pegou, que era o que acontecia na câmera escura, né? Você tirou ali, não preocupou com ângulo nem nada. Não estava preocupado em transmitir uma mensagem, e sim de demonstrar uma realidade, ela não era considerada como arte. Ela vai ser considerada arte a partir do momento em que o olhar por detrás da câmera vai ter um conceito. Ele tem uma ideia a transmitir. Aqui nós temos os pés descalços, com chinelos, pés sujos. Com certeza vocês já fizeram uma análise do que pode ter sido através dessa fotografia aqui, não é? E quando a fotografia virou arte? Exatamente
quando o artista passa a pensar em associar um tipo de assunto a essa fotografia. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem da Beyoncé. A Beyoncé, quando ficou grávida de gêmeos, né, ela contratou um fotógrafo que é amigo dela, ele é da Etiópia, não sei pronunciar esse nome, uma coisa assim. E ele tem 29 anos e ele preparou o ensaio fotográfico da Beyoncé. Gente, a Beyoncé bateu o recorde de visualizações de fotografia, me parece que ela chegou aí para o Guinness, de maior fotografia não, né? De fotografia mais visualizada do momento. Este fotógrafo, ele trabalha com a riqueza de cores. Depois eu peço para que vocês olhem lá direitinho como que foi o trabalho. É um trabalho muito bonito. Ele se envolve muito com a questão das cores e ele vai se envolver também com questões de associar com a arte. Percebe-se que ele é um cara que gosta muito da história da arte, tá? Tem algumas imagens dela que eu não coloquei aqui para vocês, onde ela está fazendo uma releitura da Vênus, lá do período do Renascimento. Inclusive tem umas 3 fotografias onde ele faz essa associação dela com uma pintura renascentista, tá? Então, nós precisamos olhar a fotografia fazendo, na atualidade, né, fazendo uma leitura do que ele quer dizer quando reproduz aquela imagem, né? As fotos da Beyoncé, ela é toda cheia de significados, toda cheia de simbolismo. É muito bonito o trabalho fotográfico dela. Inclusive, ela utiliza muito roupas mais simples. Dê uma olhadinha lá. Aliás, Beyoncé ela é ótima em fazer esses paralelos entre arte e comparando a ela, que é uma figura, uma mulher negra empoderada, porque ela pode, né? Assistam o videoclipe As Péchites. Ela grava no Museu do Louvre. Beyoncé fechou o maior museu do mundo. Tem poder ou não tem? Tem. E ela se posiciona lá, ó, ao lado de Mona Lisa, obra renascentista. Ela se compara. E agora, quem é mais visualizada? Eu ou Mona Lisa? Ela, né? Atingiu um grande sucesso. Então, dê uma olhadinha lá naquele vídeo que vocês não vão se arrepender. É As Péchites. Ela faz o videoclipe no Museu do Louvre junto com o marido dela. É muito bacana. Bom, a arte é necessária para que o homem se torne capaz de conhecer e mudar o mundo. Mas a arte também é necessária em virtude da magia que lhe é inerente. Gente, a arte vai ser para ser lida, para ser compreendida. Se não for para ser compreendida, ela será para ser questionada. Portanto, sempre que vocês observarem uma imagem, questione sobre ela. Com certeza, ela terá alguma coisa ali para te contar. Ok? E aproveite muito esse momento que nós vivemos aí em função de tecnologia, que vocês todas podem, e todos, né, ficarem bonitos na foto, porque eu não tive esse privilégio, né? As minhas fotografias foram sempre reveladas no analógico. E agora que eu estou mais velha, não vale. Tinha que ser quando eu era adolescente aí, igual vocês, para ficar aquela selfie bonita. Certinho? Pessoal, aula de hoje é isso então. Segue aí no PET de vocês, essa matéria está toda lá no PET, com algumas atividades muito interessantes. Busquem essas informações sobre a Beyoncé, olhem lá as fotos, vocês vão achar o máximo, tenho certeza disso, quem ainda não viu, né? E nós nos veremos na próxima aula, combinados? Se liga na educação. Beijo para vocês, não dormem, fiquem acordados. Eu vou voltar. Combinados? Então tá bom. Tchauzinho, gente.